Fala galera, tudo bem? Cromoscast na área e agora para além das nossas redes sociais, estamos também na Band, com muita alegria, então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda também. Cromoscast, o que é que significa primeiro, né? Cromoscast, cromos quer dizer figurinha, então figurinha em tempo de Copa do Mundo, a gente lembra logo disso aqui, ó, e o nosso é capa dura, viu? Álbum da Copa do Mundo do Catar. E como é que é a dinâmica do Cromoscast? Nós vamos nesse estúdio aqui maravilhoso, recebendo sempre convidados especiais. E esses convidados vão me ajudando, né? Nós vamos preenchendo juntos o álbum da Copa do Mundo, ao mesmo tempo, claro, que a gente vai batendo papo sobre Copa do Mundo, sobre futebol em si e diversos outros assuntos. Tem até a seleção ideal da Copa para ganhar o Hexa, que cada convidado vai escalar ali no nosso campinho. Então, tá preparado? Chega mais, que o Cromoscast está no ar aqui na Band. Pois é, e para o nosso primeiro programa, o Cromoscast, a gente recebe um cearense que foi convocado já para a seleção brasileira. Não exatamente para jogar, embora muita gente diga que ele joga bem até hoje, mas principalmente pelo que ele faz fora das quatro linhas. Presidente Marcelo Paes, tudo bem? Seja bem-vindo, muito obrigado pela presença. Tudo bem, Caio? Tudo bem a quem nos acompanha no Cromoscast? Gostei do nome, viu? Bacana. Gostou? Muito criativo, inteligente. A alegria estar aqui com você, bater esse papo, conversar descontraído sobre futebol, figurinha, Copa do Mundo. E é bom. É bom demais. E eu queria ser jogador, né? O meu sonho era ser jogador e quem sonha em ser jogador, sonha logicamente em chegar à seleção brasileira. Mas não foi nem uma coisa nem outra, nem fui jogador, nem cheguei como jogador. Como dirigente tive a oportunidade e tenho muita honra de ter participado desse ciclo. Então a gente pode dizer que você foi convocado para a seleção? Sim, de alguma forma sim. Chefe de delegação, para quem não sabe, né? Em amistosos da seleção brasileira, pertinho da Copa do Mundo. Queria até que fosse para a Copa do Mundo, porque você está com um pé quente, que é uma coisa maravilhosa. E o Hexa com certeza viria. Como foi essa experiência? O que é exatamente... primeiro, qual foi sua emoção, né, de ser convocado de alguma forma para a seleção brasileira e o que é que significa o chefe de delegação para a gente entender um pouquinho mais? Olha, eu lembro que eu estava em casa à tarde, aí o presidente da CBF me ligou e eu não vi a ligação. Aí retornei logo depois, em 5 minutos, e ele fez o convite, estou lhe convidando para chefiar a delegação dos amistosos na Coreia e Japão. Eu nem pensei assim, eu vou na hora, não quero nem saber qual é a data. Depois eu me ajusto a data. E foi uma emoção assim ímpar, né? Uma coisa sensacional. O anúncio seria no outro dia. Eu tive que segurar essa informação com muita ansiedade. Falei só para o meu pai, né? Pelo carinho, o amor que eu tenho por ele. Eu sabia que ele ficaria super feliz. E foi uma experiência maravilhosa. Eu fui para lá direto do Chile, né? Foi depois daquele jogo contra o Colo-Colo, que nós classificamos, que no vestiário eu até fiz uma fala sobre o Moisés. Sim. E agora você recente fez uma fala sobre o Moisés, exatamente, sintetizando o trabalho do Fortaleza, uma fala que viralizou muito, né? Parabéns pela sua sensibilidade. É a lei do retorno, né? Isso, exatamente. E é rápido. Tá quase online, viu, a lei do retorno? É verdade. Tá quase online. Ainda mais no futebol, é dinâmico pra caramba. Tá quase online. Então, uma experiência riquíssima, né? Primeiro, 2 países sensacionais, Coreia e Japão, que eu não conhecia, cultura. O amor que eles têm pela seleção brasileira é uma coisa impressionante. Legal. As crianças, adolescentes ficavam na porta do hotel 24 horas esperando passar um jogador, escreviam com tradutor, aprendiam algumas palavras em português para quando o jogador passasse, dizer alguma coisa que o jogador chamasse a atenção. E eu me sensibilizei um pouco com aquilo. De vez em quando eu pegava a camisa de e levava para o jogador assinar e trazia de volta. Né? Aí teve um garoto lá que colou em mim, a gente ficou amigo, ele estava com a mãe dele, eu dei uma camisa do Fortaleza para ele. Legal. Então, assim, foi uma experiência legal. E, assim, estar naquele ambiente do mais alto nível do futebol mundial, né, é muito marcante, né? Porque a gente que ama o futebol, que está dentro do futebol, está ali com grandes craques, com o Tite, que é um comandante absurdo. O Tite é um cara, assim, admirável, inteligentíssimo, líder, tem um comando muito grande do grupo, envolve todo mundo, e quando eu falo de todo mundo, eu falo das pessoas mais simples da delegação, não só dos jogadores, né, de rouparia. Parece ser bem educado, né? Muito educado, muito acolhedor, muito atento e muito humano. Ele usa muito essa palavra, humano, né, de olhar para as pessoas, de cuidar das pessoas.
E foi uma experiência legal, assim, de ir para o treino ali no ônibus. Eu tinha um carro oficial à disposição. Olha aí. Para o chefe de delegação. É o fraco? Mas eu não usava. Eu ia no ônibus. É? Eu ia no ônibus. Ter o eu clima queria ir no ônibus, legal. Conversando, batendo papo, ia lá na frente. E conversei muito com o Tite. Eu pude ver de perto esse comprometimento. Era um ciclo de amistosos no final da temporada europeia, né? Tanto é que nós assistimos juntos lá a final da Champions League, Liverpool e Real Madrid, que tinham muitos jogadores convocados, inclusive, que chegaram depois. E os jogadores extremamente focados, que sabiam que estava muito perto da Copa, então não tinha ninguém ali com a energia baixa ou só para passar o tempo, 2 amistosos, não. Eles estavam lá em cima porque sabiam que aqueles jogos poderiam garantir vaga. O que é que você achou da convocação do Tite? Muita gente contestou o Daniel Alves, por exemplo, né? E eu até imagino, se contestou o lateral reserva, né? Passou legal, mas exatamente. O que é que você achou? Essa fala ela é muito inteligente, né? De que se a contestação foi do lateral reserva é porque, no geral, a convocação foi quase uma unanimidade. E esse lateral reserva, o Daniel Alves, eu digo a vocês aqui, eu convocaria com toda certeza. Por quê? Daniel Alves, primeiro que ele é o maior vencedor do futebol mundial, tem 43 títulos. Ainda tem bola, apesar da idade, o Daniel Alves é da minha idade, viu? Ele é de 83, igual a mim. Mas apesar da idade, eu vi lá, ele jogou os 2 amistosos, foi titular nos 2 amistosos, Coreia e Japão, capitão naquele momento. E tem bola, tem liderança, tem uma capacidade absurda de pensar em vitória, de motivar as pessoas. A figura dele, Marcelo, é tão importante assim, você que entende bem de vestiário, do ambiente de um clube, né, de um time, de uma equipe. É importante mesmo ter essa presença de um cara vencedor, de um cara experiente? De que forma interfere? É muito importante, ainda mais num cenário como esse. A gente está falando, Caio, da maior competição do futebol mundial. E no Brasil só serve se ganhar. Se for segundo, vamos dizer, mas o Tite não ganhou. Vice-campeão não presta. Mas essa geração não ganhou. Até hoje fala do Zico. Exatamente. O Zico não ganhou a Copa do Mundo, um gênio que foi o Zico, né? O Zico não ganhou a Copa do Mundo. Então, se não ganhar, não vai ficar marcado como uma geração vencedora. Essa é a verdade. E ter um vencedor dentro desse grupo ajuda a ganhar. Ajuda a ganhar. Eu falo assim com convicção pela minha vivência de vestiário e pelo que eu vi nessas 2 semanas lá na seleção brasileira. E não é só o cara que vai estar, vamos lá. Não, ele tem bola, ele vai contribuir dentro de campo. Em situações específicas. Ele não vai jogar os 7 jogos, tomara que seja 7, né? 90 minutos, mas ele tem condições sim de contribuir tecnicamente. E eu estou falando aqui e depois podem me cobrar. Se não acontecer, tudo bem, eu errei na minha previsão aqui. Sim. Mas eu acredito muito e assim, imagina o seguinte cenário, se não convocasse ele, ia convocar quem? Não tem quem diga assim, não vai o Daniel Alves, era para ir fulano. Por exemplo, às vezes se fala, o Gabigol não foi. Mas seria mais um atacante, né? Pois seriam 10, né? Não, mas eles falam, aí o Gabigol não faz isso. Não vai o Gabigol, tira o Pedro, ou tira o Richarlison. Mas o Daniel Alves, ninguém diz quem teria equipe no lugar dele. E isso o Tite fala bastante, Tite. Não, beleza, eu aceito crítica. Mas diga quem é que entra e diga quem é que sai também. É o que ele sempre bate na tecla. Então, não tem um nome de... era pai fulano e não Daniel Alves. E imagina o seguinte, ok, em determinado jogo ele não vai jogar de repente o Danilo, né? É melhor ter no banco um cara sem tanta expressão ou ter o Daniel Alves? Ou ter um vencedor? Desse ponto de vista é muito importante. É melhor ter o Daniel Alves. Então, eu sou um defensor. Eu tenho minhas contestações por conta do ritmo mesmo, né? Ele estava exatamente sem jogar, sem um clube, né? Estava treinando lá no time B, né? do Barcelona. Eu tenho essa contestação, mas desse ponto de vista, e você como um cara que entende bem, né? o que interfere na vida de uma equipe, é de se levar muito em consideração. São 30 dias, é tiro curto, ele conhece o corpo dele. Momento, é ambiente, tudo exatamente, isso. Tudo isso. O cara tem 43 títulos. É impressionante, é mais do que o Messi. O Messi tem 42. É o maior campeão da história do futebol. Da história do futebol. E títulos, assim, grandes, não é qualquer coisa, não. Muita coisa com o Barcelona, muita coisa com a seleção brasileira. Tem alguma história curiosa dessa época? Dessa época não, desse instante, né? Faz pouco tempo que você foi lá para conviver com a seleção brasileira? Tem uma meio pitoresca, né? Uma mini gafe minha no segundo jogo contra o Japão. Tem todo um cerimonial, né? E a princesa do Japão estava lá no cerimonial, foi assistir o jogo e eu, como chefe de delegação, fiquei no VVIP, né? Não é nem o VIP, é o VVIP como autoridade. E estava lá aquele jogador famoso japonês, Hidetoshi Nakata, todo estiloso, e eu pedi para bater uma foto com eles, e eu tive
a infeliz ideia de ficar ao centro na foto e a princesa ficou ao lado. Eu me toquei assim, meu Deus, eu me troquei rapidamente. Não, princesa, é você. Então tem a foto comigo ao centro e com ela ao centro, né? Nunca vou ter que divulgar comigo ao centro. A maior autoridade, né? É a princesa do Japão. Então isso foi uma coisa assim, ali eu empolgado, meio no momento de fã mesmo, pedi para bater uma foto. Mas, sei lá, tem tanta coisa que a gente viveu. Teve um episódio legal que os jogadores chegaram batucando ali no treino e tudo. Aí eu por acaso, no corredor ali, que eu não entrava muito no vestiário. E aí eu brinquei com eles também, essa cena circulou um pouco. Então teve algumas coisas legais aí nesse período, além de que ganhamos os 2 jogos, né? Pois é, então, você como é pé quente, foi 100% de aproveitamento. Tudo dá certo. Vamos aqui. Você gosta de figurinha, né? Eu dou maior valor. De álbum de Copa. Tenho 2 álbuns. Você tem o filho, o Marcel, né, que adora futebol nas redes sociais. Ele não sei se ele quer ser jogador, mas não, ele quer ser jogador de basquete. Ah, legal. Adora futebol, adora. Futebol, né? Acompanha. Abre aí um pacote de figurinhas. Eu abro um daqui. O álbum do Marcel, Caio, nós já completamos, é igual a esse. Completou também? Completei. E aí eu tô fazendo o álbum do Mateu, do meu pequenininho. Tem um mais novo porque agora, o Mateu nasceu em ano de Copa, né? Pois é. Nasceu em ano de Copa, então é muito simbólico. Legal demais. Chegou logo aqui um da Suíça para mim, Camarões também. Temos um jogador do Catar, Pedro Miguel, deve ser naturalizado, né? Catar vai figurar, né? Vai figurar, não sei nem se passa de fase. Um americano, goleiro, Zach Stephen. Um argentino, goleiro também, Emiliano Martinez, tomara que leve muitos gols. Tomara. Eu torço para que seja numa final contra o Brasil. Melhor ainda. E um francês, Benjamin Pavard. Essa França... Quem é que você coloca como favoritos? 3, um top 3. Brasil, Argentina e Inglaterra. Eu acho que a França não vai chegar. É mesmo? Porque perdeu tanto assim com os desfalques ou não são os desfalques apenas? Perdeu com os desfalques. A gente vê de fora um ambiente cheio de probleminhas, de vaidades. Muito estrelismo, né? E é muito difícil repetir, né? Chegar de novo. A França é a atual campeã. Eu não diria que eles estão de barriga cheia, mas é uma geração que venceu. E tem uma tal de maldição do campeão aí, que sempre, também, né, ultimamente... há muito tempo... Eu nem acredito muito nisso, mas eu acho que a gente está falando do mais alto nível. É muito difícil você repetir a dose. Você vê na Champions League, dificilmente tem campeão 2 vezes. Até na Libertadores mesmo. Né? Então, é muito difícil repetir. É uma geração talentosíssima. É o mesmo treinador, Deschamps, né? Sim. Mas eu acho que a França não chega, não. O próprio Benzema passou um tempão sem ser escalado. O Mbappé é um estrelismo grande, inclusive lá no PSG também. Enfim, eu estou colocando Brasil, França e Argentina, mas talvez isso atrapalhe mesmo. Então, o seu top... Eu tive dificuldade do terceiro. Para mim é Brasil e Argentina... E eu coloquei Inglaterra. Mas dizem que a Holanda tem uma geração muito boa, talentosíssima. Não digo que a Holanda vai surpreender, que a Holanda nunca é surpresa, né? Sempre uma seleção que corre por fora, pelo menos ali. Mas a Bélgica, tal da geração belga, envelheceu? Eu acho que envelheceu um pouco. São os mesmos jogadores do ciclo da Copa passada que foram muito bem, né? O Lukaku está na dúvida aí se vai, se não vai, se joga, se não joga, né? Tem uma lesão. Sim. Eu acho que envelheceu. É competitivo, né? A Alemanha, não dá para desconsiderar a Alemanha. Né? Não tem ninguém falando da Alemanha, mas eles sempre são muito fortes. A Alemanha, o caso da Alemanha é que perdeu aquela característica de ter o centroavante goleador, né? Sim. Não tem mais o Klose, assim como foi historicamente, né? Com o Gerd Müller e tal, aquela figura que faz o gol. Rudi Völler. Exatamente. E agora não tem. Tanto que o Thomas Müller, que está sendo um pouquinho mais avançado, né? vai... Quer dizer, o DNA, né? Digamos assim, mudou um pouco. Muda um pouco. Não é uma seleção que tem chamado a atenção, mas não dá para desprezar a Alemanha, não. Sim, claro. Ainda mais quem apanhou por 7-1, né? Gato escaldado, né? Muito escaldado. sempre tem medo. Bom, bora para um intervalo rápido agora. Rapidinho intervalo, já a gente volta falando mais com o Marcelo Paz. Você que está acompanhando aí, quer saber? Eu falo sobre Fortaleza. É claro, a gente vai falar sobre Fortaleza. Primeiro, né, Marcelo? A gente tem que amaciar um pouquinho, né? Tá certo. Daqui a pouco conversa sobre o Fortaleza também. Compre mais figurinha aí, que só tem mais um pacote. Não, tem aqui mais, ó. Tá certo, tem mais aqui. Aproveita, abre logo essa aí, na volta a gente fala sobre esse seu pacote de figurinhas. Intervalo, a gente volta já com mais Cromoscast aqui na Band e também nas nossas redes sociais. Aproveite e siga aí, @Cromoscast, tá bom? A gente volta já.
De volta, galera, com o nosso Cromoscast aqui na Band. Repito aqui o pedido, né? Se inscreva, compartilhe, siga aí nossas redes sociais, @Cromoscast, tá bom? E estamos com o presidente do Fortaleza, o maior presidente da história, o mais vitorioso, né? Presidente da história do Fortaleza Esporte Clube, Marcelo Paes, que estava abrindo um pacote de figurinhas aqui. Ele gosta de preencher o álbum da Copa. Chegou aqui, hein? E o Cromoscast é exatamente isso, né? Essa dinâmica. A gente vai batendo papo, literalmente trocando figurinha, né? E ajudando a preencher o álbum da Copa por aqui. Quem é que veio aí? Bernardo Silva, um bom atacante do português. Será que Portugal faz alguma coisa demais dessa vez? Quartas de final no máximo. Nunca chega Seleção lá, né? belga. Olha, nós falamos da seleção belga, tá aqui ela. Dá uma dor quando lembra de 2018. Mas esse Courtois é um goleiraço, né? Courtois é o melhor do mundo, né? O melhor do mundo. Na final da Champions League, que eu contei que assisti com a seleção, ele jogou pelo Real Madrid e fez uma partida esplêndida. Ele é goleiraço. Aqui um dos atleta de destaques. País de Gales, Daniel James, de Gana, Mubarak Wakaso, e o nosso primeiro adversário, a Sérvia. Sérvia. Dureza. Muito bom. Gostei da pronúncia aí, tá? Tá bem, afiado. tá bem? Eu também estou treinando, vou narrar também, tenho que saber direitinho, né, como são esses nomes aí. Marcelo Paes, voltando falando sobre Fortaleza, né? Você falava sobre o Tite, sobre ele ser muito humano, e me parece que é uma característica da sua gestão no Fortaleza. Até o Galhardo, numa entrevista recente que eu estava acompanhando, ele contou uma história, me parece que depois de uma derrota para o Cuiabá, que o Fortaleza estava ali, muita gente já quase jogando a toalha, né, desacreditado, Fortaleza vai ser rebaixado e tal. E aí ele disse que chegou o aviso de que o Marcelo Paes, o presidente, vinha para o vestiário conversar com os jogadores. E aí ele imaginou, eu passei por 18 equipes aí, ele vai descer a lenha na gente. Aí, quando você chegou, ele disse que você olhou para cada jogador e elencou as qualidades. Olha, você vai tirar o Fortaleza dessa por conta disso, você é isso. Começou a falar das qualidades. E ele disse que todo mundo saiu dali dizendo, olha, a gente tem que tirar esse time dessa situação, porque o que esse presidente fez é diferente aqui. É essa uma característica? É por aí que explica o sucesso do Fortaleza? Como é? O contexto dessa história é quase esse. Eu vou contar com precisão, né? À vontade. Na verdade, foi na véspera do jogo contra o Cuiabá, no jogo lá. Né? Era a virada do turno, era o início do segundo turno, a gente tinha 15 pontos. E algumas vezes eu faço na véspera, ou aqui no PC, na concentração, ou em viagem, faço um bingo com jogadores e tal. É o momento que eu dou uma palavra com eles, não é sempre, é pontual. E aí naquele jogo bateu no meu coração, vou fazer. E aí foi exatamente isso. Eu falei a característica de cada jogador. Disse, poxa, esse nosso grupo é muito bom, é muito competente. A gente não pode estar nessa situação, porque você tem isso, e você tem isso, e você é bom nisso. E fui falando de um por um. Né? E depois a gente fez o bingo e tal, descontraiu. E eu nem sabia que tinha gerado toda essa percepção neles, né? Porque... não foi de imediato ali que eles saíram da sala e disseram, presidente... Não, foi a fala do Galhardo. Mas depois. Deixou aquilo, né? Deixou, né? Gerou um impacto positivo. Nós não ganhamos o jogo só por causa disso, é lógico, né? Vencemos no outro dia. Eu digo muito que o futebol é multifatorial. E eu lembro bem daquele jogo... foi um gol do Robson, um lançamento do Benevenuto, a gente segurou ali no final, uma postura mais defensiva, o Fernando Miguel salvou uma bola. Mas eu acho que momentos como esse marcam, né? E ali, onde eles esperavam ser cobrados, levar porrada, a gente levantou a autoestima de cada um. Porque realmente era um grupo muito bom que se mostrou ser muito bom. E dali veio a série de vitórias, né? Aquelas 5 vitórias do retorno. E o Fortaleza é assim, Caio. Assim, é um clube humano, é um clube que trata bem as pessoas, seja quem for. Uma das coisas que eu mais gosto é quando vai alguém no Fortaleza... para visitar, para bater uma foto, para seja o que for. Aí chega no final do momento lá e diz, cara, todo mundo aqui está sorrindo, todo mundo aqui está feliz, que coisa boa. Isso é do torcedor que vai, a juízes que vão lá assistir, juízes que eu digo, não um árbitro de futebol, né? Juiz do trabalho, que torce Fortaleza, que quer assistir um jogo, tem um neto, um filho, né? Autoridades que vão lá, seja quem for, empresário de jogador, que vai uma vez, familiar, é cultura do clube. Receber bem as pessoas, tratar bem as pessoas, olhar no olho, vamos lá no nosso refeitório, quer uma alimentação aqui, assiste o treino daqui, para criar um ambiente saudável. E isso, acho que entra em campo de alguma maneira. O André Hernan, repórter, sim. Seu colega de profissão, teve fazendo uma matéria no Fortaleza, no período mais crítico ali, no meio a gente no Z4, ia pegar o Ceará pela Copa do Brasil,
E ele disse, cara, nem parece que vocês estão aqui, tá todo mundo alegre, acreditando. Então, é uma característica do clube e que eu acho que já passou para todo mundo. Não é uma coisa do Marcelo, é do clube, é das pessoas que estão lá. E também de postura. Você vê que o Fortaleza não é um clube que provoca ninguém em rede social, né, que porque ganhou uma coisa ou porque teve uma classificação vai tirar onda. Não, nem, se for para fazer isso, vai fazer fora do clube. Aqui dentro eu não deixo. Né? Teve uma vez um episódio antigo, há uns, 4 anos atrás, que as leoninas fizeram um vídeo tirando onda com o Ceará, por algum motivo. Aí eu peguei o telefone e liguei, olha, elas podem fazer isso, mas não no Fortaleza. Se elas quiserem continuar fazendo isso, elas saem do clube, fazem do jeito que quiser, em qualquer lugar. Rivalidade não é desrespeito. Dentro do clube, não. Dentro do clube eu não permito, não quero, não é a nossa postura. Gosto do trabalho delas, acho super legal, mas esse tipo de postura a gente não aceita. Então isso vai permeando, né? Vai permeando e é uma característica nossa. Legal. E assim, você falou, né? Não é todo mundo feliz, alegre, né? Nos momentos bons, porque aí é fácil. Sim. Mas, inclusive, no momento de crise. E aí eu lhe pergunto, naquele momento, chegaram a algumas pessoas a cobrar a saída do Vojvoda, né? No início, lá naquele primeiro turno. Porque, realmente, em qualquer outro time, eu arrisco dizer isso, qualquer outro time do Brasil, ele teria sido demitido. Né? Mas você foi lá, e não é a primeira vez, você fez essa mesma coisa com o Rogério Ceni, segurou a onda e manteve o técnico que depois conseguiu levar o time de novo para a Libertadores e hoje está aí no meio do mundo. Aí eu lhe pergunto, em nenhum momento passou pela sua cabeça demitir o Vojvoda? Vamos lá. Que convicção é essa que você tem? É lógico que durante o processo difícil a gente pensou, né? Poxa, eu como presidente tinha que achar uma solução. Está perdendo, está na lanterna, está longe de sair da zona, o que é que a gente vai fazer? Tinha que esperar a janela chegar, atuamos muito na janela, né? Trouxemos 8 jogadores, saíram 6. E a gente pensou, será que trocar o treinador é um caminho? Mas o trocar treinador é só a página 1. A página 2 é quem vem. E quem vem vai melhorar? Quem vem tem capacidade de, com esse grupo, entregar o resultado que se precisa? Então, não é só, a página não é fácil, demitir é muito fácil. Né? E em alguns momentos, cara, demitir para o presidente é a melhor medida. Para o presidente, não para o clube necessariamente. Né? Na hora que o presidente demite, demitiu, alivia, vai fazer alguma coisa. Lá no Fortaleza, às vezes, se fala muito, o Marcelo Paes só trabalha com gratidão, é gratidão para lá, gratidão para cá. Gratidão não ganha jogo, né? Quando está no momento ruim, se fala muito isso. Desde gratidão, Marcelo Paes, fulano tem que fazer a fila do perdão aí. Rapaz, de vez em quando. Fulano não é para estar mais aí e tal. E a gente avaliou, mas entendeu que não era hora, porque ele tinha entregue todos os resultados possíveis. Todas as competições que o Fortaleza disputou antes da Série A, no momento de crise, o Vojvoda entregou o melhor resultado possível. Então, a gente tinha fé de que faria novamente. E a gente teve um momento ruim na competição que a gente perdeu um clássico de 4-0. Né? E já vinha no segundo turno pior. E ele disse que naquele momento ele sentiu de verdade quem eram as pessoas do Fortaleza. Porque naquele momento a gente esteve mais perto dele, mais junto. Ninguém fechou a cara, ninguém mudou a postura, ninguém chutou o balde. A gente esteve junto. Tanto é que no sábado a gente já ganhou do Palmeiras, a coisa já começou a mudar. E no final a gente foi para a Libertadores e terminou em 4º. E eu concordo, porque no demais, nas demais situações, vamos lá, título de Série A de Campeonato Brasileiro. Eu quero até lhe fazer essa pergunta. Eu estou começando a entender que está se aproximando uma possibilidade boa. Porque Fortaleza fez no segundo turno 40 pontos, né? Sim. Se fizesse um primeiro turno como fez no segundo, teria 80. O campeão teve 81. Teve 81. É possível? Eu acho que é possível, mas ainda não nesse momento. Tenho que ser muito sincero. Mas está se aproximando. Eu acho que é um processo, né? Não vou aqui prometer, não vou aqui dizer que até tal ano, jamais. Mas se o Fortaleza seguir nesse processo crescente, ele pode, em algum tempo, brigar mais à frente por um título brasileiro, mas não dá nem para dizer se é em 3, 5, 10 anos, até porque tem tanta coisa que pode mudar no futebol, de repente a criação da liga, os clubes vão se capitalizar, mas é um processo que o Atlético Paranaense, por exemplo, passou e conseguiu. Né? Eu não vou nem citar o Curitiba de 85, porque faz muito tempo, né? Mas o Atlético é mais recente, ali, 2001, né? E depois foi na final em 2004, né? Então, e não é nem tão recente assim também, né? Já são mais de 20 anos. Mas é um processo. Hoje ainda há uma distância muito grande.
Ainda tem uma distância muito grande. Né? Afinal, são 38 rodadas, a coisa é complicada. E é muito mesmo. Dinheiro, né? É muito dinheiro. Quando você vê que tem clubes que têm reservas que nem jogam, que ganham 700 mil reais. Eu digo assim porque, se bem que em 2021 a distância para o primeiro colocado foi grande, né? O Fortaleza ficou em quarto, mas teve uma distância, não lembro exatamente quantos pontos. A pontuação foi menor. Mas 2021 ficou entre os 4 melhores do país, porque além de quarto colocado na Série A, foi também semifinalista da Copa do Brasil. E em 2022, essa arrancada espetacular, provando de que pode fazer uma pontuação muito alta em qualquer turno, tanto é que fez a maior pontuação em um turno, né, só de nordestino na história. E só para finalizar essa parte, para a gente ir ali para a escalação, sobre contratações, ainda está no mercado aí buscando... Devemos trazer uns 4 a 5 nomes e tendo algumas saídas que vão ter, que é natural, mais nomes para repor essas saídas. Legal. Você é bom técnico também, né? Não sei, sou bom jogador. Bom palpiteiro. Palpiteiro, vamos escalar a seleção brasileira ideal, a do Hexa? Bora. Vamos lá. Tem ali os ímãs ali no nosso campinho. Aqui tem todos, Tem os goleiros aqui por posição, separei. Vamos lá, o presidente Marcelo Paes vai ali para o campinho e eu chamo agora a vinheta para a gente escalar a seleção brasileira. E aí, então qual é o esquema que você escolheu? Olha, eu vou no 4-3-3. Manter o que o Tite vem fazendo, 4-3-3, né? Começando pelo goleiro, quem é o homem aí? Olha, o goleiro, eu vou de Alisson, que é um grande goleiro do Liverpool, mas o Ederson é um goleiraço também. Goleiraço. Os três, né? Os três, nós estamos muito bem servidos. Vamos de lateral direito, eu vou com o Danilo, na bola de segurança. Mas eu sei que o Daniel Alves vai jogar de vez em quando, sabe? Ele vai jogar, assim. Então, se puder botar ele aqui assim, na sombra. E na lateral esquerda a gente vai de Alexandro, da Juventus, né? Alexandro, exatamente. Dupla de zaga, eu vou com o Marquinhos, craque do PSG, e o Thiago Silva com toda a sua experiência, né, do Chelsea. Esse aqui é unanimidade, Casemiro, né, um dos líderes dessa geração. Um dos melhores do mundo, né? Um dos melhores do mundo, posição. 5 vezes campeão da Champions League e hoje titular do Manchester United. Eu vou de Bruno Guimarães, certo? Como o segundo volante. Presidente, se puder só virar assim e deixar em pé, fica melhor. Fica melhor para a imagem. Beleza. Pronto. Show. Vamos lá. O 10 da seleção vai ser o Neymar, certo? Sem dúvida alguma, ele vai jogar nessa faixa de campo. Na verdade, ele vai jogar aqui mais perto do gol, né? Entendi. Mas está com muita convicção. Estou achando que o Tite deu umas dicas para ele. Não, é o que eu acho. O Richarlison como 9, né? O Pombo. Bom jogador, raçudo, forte. E o Pedro, de vez em quando, tendo uma chance. O Pedro tendo uma chance, porque tem uma característica parecida. Pode até, em um momento do jogo, jogar os dois. Entendi. Né? Um abafo ali, joga os dois. Vini Júnior aqui, pela esquerda. Né? E o Rafinha, pela direita. Esse cara tem uma capacidade de finalização absurda. Chuta muito, recompõe demais, tem drible. É um grande jogador que o grande público ainda não conhece. Quem é do futebol já conhece. Mas o grande público ainda não conhece tanto o Rafinha, esse cara joga demais. O Vini Júnior já é conceituado, né? E eu acho que em alguns momentos, vai se tirar um extremo e vai se usar o Paquetá como quarto homem de meio campo. Perfeito. Em alguns momentos isso vai acontecer. Então, mas minha seleção é essa aí. Então essa aí é a seleção do Hexa. Seria a minha seleção. Seria a minha seleção. Eu acho que é parecida com a seleção do Tite. Sim. Né? Vai ter alguma variação ali, o Fred, o Paquetá e tal, mas eu confio nesse time aí para colocar a 6ª estrela. Show de bola. Presidente Marcelo Paes, que honra, viu? Muito obrigado nessa estreia. Satisfação enorme, prazer, muito grande. Sucesso cada vez mais. Amém, para todos nós. Já está na história, mas claro que sempre vencer é muito bom, né? E o Fortaleza... Tem que seguir com fome de vitória. Merece demais. Vamos por mais, né? Como vamos por mais, né? Vamos por mais. É isso. Valeu, galera. Um abraço, muito obrigado pela audiência nesse nosso Cromoscast. Nas próximas semanas vem mais por aí, fique sempre ligado e siga nossas redes sociais, @Cromoscast. Até a próxima, se Deus quiser e Ele quer. Até mais.